Senhor, amoroso, misericordioso e justo. Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia. Trabalhadores do bem que nos acompanham nesse instante. Aqui nos encontramos, unidos e reunidos, para mais uma tarde de aprendizado. Que possamos vivenciar os ensinamentos que vêm da espiritualidade para buscarmos combater as nossas falhas morais, que ainda convergem tanto para o orgulho e para o egoísmo. Que os nossos corações estejam abertos, juntamente com os nossos pensamentos, para absorvermos esses ensinos. Fica conosco, nos protege e nos guarda, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? Muito bem, vamos aqui começar fazendo o compartilhamento para, então, começar. Essa parte aqui, né, que é a última da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta parte, né, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Ela é bem longa, mas nos slides nós iremos fazer o resumo do pensamento e o que significa. Eu gostaria que sugeriria, né? Gostaria, né, que fosse sugerido que depois cada um pudesse ler essa quarta parte, né? Ela é longa assim para apresentarmos como um estudo, mas para ler ela é bem interessante e é muito bom. Então, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. A quarta, que na realidade elas tratam do ensino de Cristo, né? Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, né? Então, nós iremos utilizar essa plataforma de slides, onde, de uma maneira mais didática, apresentaremos o tema. Sócrates e Platão, né? Precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Convém nos lembrar que o Espiritismo não ensina absolutamente nada de novo. Tudo que nos traz os ensinos espíritas é ensinos dos espíritos elevados que vieram em cada época da história da humanidade, trazendo os ensinos de Deus, os ensinos dos espíritos superiores, né, da espiritualidade maior para o nosso planeta. Evidentemente, cada ensino era adaptado e é adaptado a cada época de evolução do planeta, bem como dos seus habitantes, encarnados e desencarnados, né? As mensagens de Jesus, elas são bem idênticas a que os antigos filósofos gregos, principalmente na era chamada socrática, eles apresentaram como filosofia. Alguns até dizem que parece que Jesus estava plagiando os ensinos dos filósofos gregos daquela época, principalmente de Sócrates e de Platão. Por esse motivo que eles são chamados os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Porque o espiritismo é uma ideia puramente cristã. Mas até então não se entendia bem essa questão espírita, porque se analisava através de forma só de doutrina. Mas, na realidade, é um ensino também filosófico, como os ensinos de Jesus
também tinha muito algo, não só de teológico, mas também de filosófico. Então, a mensagem, ela vem, podemos dizer, nesse contexto de hoje, filosófico cristão, desde aproximadamente mais de 2.000 anos, 2.500 anos. Né? Então, as grandes ideias, elas jamais surgem de súbito. Nada aparece de um momento para o outro. Elas vêm sendo trabalhadas pela espiritualidade maior em todas as épocas. Né? Então, temos aqui 3 exemplos que são mencionados na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Foram grandes ensinadores que até hoje, né, muitos sentem a sua influência. Mesmo quando a Grécia estava sobre o domínio romano, mas eles sempre mantiveram bem puro, né, os seus ensinos. E influenciou praticamente todo mundo, principalmente o mundo ocidental. Muitas palavras que nós temos hoje aqui em nosso vocabulário são de origem grega e origem daquela época. Como, por exemplo, a palavra cardiologia, cardiologista, cardio, são todas daquelas épocas, como tem a expressão periferia, também é daquela época, cidade, é daquela época, política. Então, são muitas coisas, nós somos muito identificados com os ensinos filosóficos daquelas épocas. E até hoje, todos nós nos encantamos com os diálogos, né, da República, de Platão, e outros escritos de outros filósofos gregos, né, que muitos nos influenciam e realmente trazendo muita sabedoria a todos nós. Então, sempre tem precursores, que eles preparam parcialmente os caminhos, né? Todos os ensinos. Assim como João Batista foi o precursor de Jesus, quando encarnado, né? A voz do que clama no deserto, mas mesmo antes de João Batista, as profecias bíblicas que são contidas no Antigo Testamento já apresentavam o Messias. E como seriam as características do Messias, né? Principalmente no livro de Isaías, que é chamado o profeta messiânico. E na época de Jesus, muitos já o esperavam naquele momento, exatamente por os ensinos já ter sido lançados bem antes da época. Mas em cada época que chegam os cumprimentos de determinados ensinos, aí vem outros mais profundos. Inclusive, Jesus, ele falou para os seus discípulos, naquela época, que tinha muitas coisas para falar, mas eles não podiam entender, não podiam suportar agora essa expressão que é utilizada. Né? Eles não podiam suportar naquele momento. E Jesus disse, mas virá o Espírito de verdade que falará toda a verdade. Ele estava se referindo à terceira revelação, já quase 2.000 anos após, para entender essa mensagem que hoje é ensinada pelo Espiritismo. Então, sempre tem espíritos superiores que vêm com a missão de ir lançando essas sementes para que nós possamos ir aprendendo e absorvendo pouco a pouco, né, essas mensagens maravilhosas. A ideia, ao aparecer, quando a ideia é nova, ela encontra espíritos dispostos a aceitá-las, mas também encontra muitos espíritos que as combatem. Uns por orgulho, outros por não conhecer, e outros mesmo de boa fé, porque é uma coisa completamente nova e não entende, e entende aquilo que já foi ensinado há várias encarnações, que aprendeu, são os atavismos religiosos, filosóficos e conhecimentos que acontecem. Né? Então, no tempo certo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, completar e reunir os elementos esparsos em uma doutrina. Porque, a princípio, cada doutrina, ela, quando logo é lançada, como foi lançado para nós no passado, ela vem cheia de muitos, podemos dizer assim, muitas coisas incompreensíveis. Elas vêm em muitos códigos, né, em muitas parábolas, mas em cada momento Deus envia um principal que vai resumir. O primeiro, está na primeira revelação, foi Moisés.
né, que primeiro resumiu toda aqueles ensinos abraâmicos e de outros profetas antes dele, né, até que ele reuniu ali nos 10 mandamentos, em outras leis, e sintetizou. Então, dali começa aquela primeira fase que nós estudamos no estudo passado, que seria de uma religião já formal, junto a elementos soltos. Então, quase 2000 anos depois, vem Jesus de novo para condensar e tornar a doutrina mais compreensiva, os ensinos de Deus mais atualizados. Depois de 2000 anos, aproximadamente, vem Kardec, que resume de alguma maneira e nos traz à luz alguns pontos doutrinários. E assim vai aparecendo novos espíritos que vão encarnando, novos psicografias, novas revelações que vão aparecendo no nosso meio espírita, dizemos assim, que são revelações de espíritos, psicografado por alguém, mas em outros cultos religiosos é como se fossem profetas, né, que traz a mensagem revelada a alguém, e assim por diante. Não importa de que meio cada grupo interpreta. O certo é que a mensagem ela é apresentada a todos. Então, Sócrates e Platão, né, estes dois é o que é o fundamento principal destas bases cristãs 400 anos antes de Cristo, como também do Espiritismo, 2.400 anos antes. Né? Sócrates, como Jesus, não escreveu nada. Foi o super filósofo, influencia-nos até hoje, através de sua filosofia, mas ele mesmo não escreveu nada. Quem escrevia era Platão, seu discípulo. Ele pegava todas as suas ideias, tal como Jesus. Jesus não escreveu nada. As últimas coisas que consta durante o seu ministério, que ele escreveu, foi aquelas palavras na areia, quando estava diante da mulher pecadora, que ninguém entende, ninguém soube o que ali estava escrito, só sabe que foi o que Jesus escreveu, e cada um, quando via ali as suas faltas, os seus erros, eles jogaram as pedras fora e não apredejaram a mulher. Aquele caso que foi levado diante de Jesus. Então, tem determinadas semelhanças entre os ensinos socráticos, a vida de Sócrates e também a de Jesus. E Platão tornou-se o seu discípulo mais próximo e foi quem, através das escritas, nos trouxe todos os seus conhecimentos e ensinos. Né? Então, as suas ideias foram escritas por Platão, o seu discípulo. Eles estavam todos juntos. Podemos dizer que os ensinos de Jesus foram escritos pelos seus discípulos, que daí surgiram os evangelhos e outros contos e outros artigos e há muitas coisas através de uma forma verbal, né? E entre vários evangelhos que foram escritos, né, 4 foram separados pela Igreja Católica, 400 anos depois, para formar o cânon do Novo Testamento, 4 evangelhos. Mas, na realidade, foram escritos bem mais evangelhos. Né? Então, Sócrates atacou as crenças que encontrou. Nos debates que eles promoviam naquela época, que eram tanto puxado tal como se hoje fosse esse debate das democracias, né, em que muitos não ficam respeitando a ideologia dos outros, as ideias dos outros, sem fazer determinadas perseguições. Como ele atacou muitas coisas, ele terminou sendo perseguido justamente por motivo delas. Assim como Jesus, que veio trazer mais luz aos ensinos dos profetas do Antigo Testamento e dos ensinos da Torá. Mesmo assim, muitos que não compreenderam na sua época, simplesmente ou por orgulho, ou também por motivos de não entenderem, e outros de entenderem, mas não queriam perder as suas posições, começaram a perseguir Jesus. Né? Tentaram, de alguma maneira, o destruir. E como não conseguiram, através
dos debates, que várias vezes se encontraram com ele, os saduceus, os fariseus, e assim por diante, o acusaram falso, né, de estar liderando uma rebelião contra Roma, dizendo que era o rei dos judeus. Que foi uma coisa que isso nunca aconteceu nos ensinos de Jesus para quem o conhece, né? Então, lá na condenação, lá na cruz de Jesus, estava Jesus de Nazaré, rei dos judeus, né? Aquela inscrição das 4 letras, né? Isso, Cristo, né? Então, eles atacou. Então, ele começou a atacar determinadas crenças, né? Dizendo que não concordava. E esse mesmo métodos de crenças que não era aceitada foram perseguidas na época de Jesus, foram perseguidos durante praticamente todo o tempo, e ainda hoje tem pessoas que sofrem perseguições. Na Idade Média, quando começou a Reforma Protestante, a Inquisição matou muitas pessoas, castigou muitas pessoas, porque não aceitava determinados ensinos, né? Aqueles que começaram a despertar na mediunidade eram tidos como bruxos, né, eram queimados nas fogueiras. O próprio Allan Kardec, né, encarnação anterior dele, como João Rus, também foi queimado em uma fogueira, porque ele mesmo sendo padre, um grande teólogo da Igreja Católica, mas por contestar alguns ensinos da Igreja Católica, foi considerado herege, né? Aqui no Brasil, tivemos também as perseguições da Inquisição, e muitos foram queimados. Então, sempre teve essa questão de quando não se aceitar determinada crença, então atacar de forma violenta, né? Hoje, as coisas são mais toleráveis no mundo democrático, principalmente, mas no mundos onde ainda impera ideologia como do islamismo, né, muçulmanos e outros, né, não se pode ter esses ensinos sem serem perseguidos, né? Por exemplo, se você vai na China, você não pode abertamente estar falando de Jesus, porque senão você pode ser castigado e muito, né? Se você está num país como ali dos filisteus, na faixa de Gaza, se você está no Irã, se você está na Arábia Saudita ou em outros, se for falar de Jesus, você é morto quase que automaticamente, né? Então tem essas questões, ainda se tem perseguições a determinados ensinos que não são aceitos. Então, no mundo democrático, que é identificado com o mundo ocidental, é onde se tem mais liberdades de se ter ideias diferentes. E Sócrates sofreu estas questões. Então, uma das coisas como cristão e que Jesus nos ensinou é que nós devemos respeitar a opinião e a ideologia de todos, sem sofrer nenhum tipo de perseguição. Todos têm o direito, todos têm a liberdade de pensar diferente, né? E devemos aceitar aqueles que pensam diferente. Sócrates combateu os preconceitos religiosos. Nós podemos pensar que talvez são coisas da nossa contemporaneidade, esses preconceitos religiosos, mas existiram todos os tempos. E muitos de nós ainda alimentamos preconceitos, né? E precisamos derribar todo tipo de preconceitos. Não faz parte dos ensinos de Jesus, não faz parte dos ensinos de Deus, nenhum tipo de preconceito com nenhuma pessoa, qual seja a sua religião, qual seja a sua ideologia de gênero, qual seja a sua ideologia política, temos que respeitar o todo sem nenhum tipo de perseguições. Sócrates colocou a virtude real acima da hipocrisia das formas. Os fariseus, eles eram bem conhecidos pela chamada hipocrisia das formas. O que seria hoje moderno, essa real, que é chamada de hipocrisia das formas? Essa hipocrisia das formas, ela é patente em todo meio religioso. Às vezes é aquele crente que chega na igreja muito bem vestido com seu terno, com sua Bíblia, fala em outras línguas, e aquele santo na igreja. Mas no trabalho, às vezes, em casa, principalmente, age completamente diferente, é uma outra pessoa. Tem uma capa. São os lobos vestidos de ovelha. Então, nós temos evangélicos, temos católicos, temos espíritas,
Temos pessoas também sem religiões, que são assim, são pessoas que têm hipocrisia das formas. Fala uma coisa e vive outra. Esconde, através de uma certa máscara, aquilo que ela é no seu interior. Às vezes, dentro do convívio que nós vivemos, somos, às vezes, quase forçados a utilizarmos um pouco dessa artimanha da hipocrisia. Às vezes, quando encontramos uma pessoa que são nosso desafeto, que não tem muita, que tem coisas contra nós, nós temos contra eles, né? Mas diante dos outros, nós nos fazemos que somos pessoas muito cortês umas com as outras, que vivem bem no relacionamento de umas com as outras, né? Mas quando ela se ausenta, diz que não tolera essa pessoa. Aquela questão, por de frente, nós, né? Eu digo nós, eu não sei vocês, pelo menos eu sou muito hipócrita nessa parte, né? Às vezes eu não tolero uma pessoa, mas diante dela eu respeito, chego, falo, às vezes até abraço, né? E assim, então isso era condenado por Sócrates, principalmente essa hipocrisia das formas, né? Quando era de uma forma bem extravagante. Para nós termos uma boa convivência, às vezes somos forçados a fazer isto, né? A questão que fala manter a aparência da boa vizinhança, né? As ideias cristãs apresentadas por Sócrates e Platão foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. As ideias proclamadas por Sócrates tinha três eixos principais. Era, primeiro, a unidade de Deus. E quer dizer que a unidade de Deus era Deus único. A unidade de Deus, ela fala-nos que não existe uma trindade, existe um único Deus. E no que era ensinado, tanto na Bíblia, como também é ensinado por Jesus, e hoje também é ensinado pelo Espiritismo, é que só existe um Deus, né? Não numa forma humana. O dogma da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi criado pela Igreja Constantiniana 400 anos depois de Jesus. Então, Deus é único, né? E naquela questão também que apresentava Deus não como ser humano, mas como algo muito superior que ele não sabia definir. Na terceira revelação é que foi definido pelos espíritos a pergunta de Kardec, né, que é Deus, como inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, veja como o conhecimento vai evoluindo para então nós compreendermos a mensagem a cada tempo. Outro eixo era a imortalidade da alma. Veja, a alma é imortal. Né? Podemos dizer aqui, ele naquele tempo não falava em espírito, mas falava em alma, mortalidade da alma. E nós dizemos, né, o espírito é imortal, nos é ensinado que o espírito é imortal. Isso já era ensinado muito antes de Sócrates. Salomão mesmo se refere, quando escreve, que diz, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. Quer dizer, volta para as partes celestiais, as moradas celestiais. Então, a imortalidade da alma. Então, veja, nesses ensinos, já era ensinado antes, em todo o tempo, Deus é eterno. Nós espíritos, nós somos imortais. Porque eterno é aquilo que não teve um início, pelo menos dentro do nosso conhecimento até agora. E imortal é aquele que foi criado, mas foi criado para nunca morrer. Então é imortal. Os judeus, principalmente nos ensinos rabínicos, falam muito neste aspecto, né? Ele se refere a Deus como o eterno, só ele. Mas os espíritos, que somos todos nós, somos imortais. E o terceiro eixo desse ensino socrático, como filosofia, né, e também de forma de relacionar-se com Deus, é a existência futura. Se o espírito é eterno, é imortal, evidentemente que existe uma vida futura. Então, veja, isso aqui é espiritismo puro. Não podemos dizer que isso é uma criação agora da terceira revelação. Né? A questão do Deus único já foi ensinado, né, pelo todos os judeus, toda a época bíblica, o Deus único, a imortalidade da alma e a existência futura. Então, nesses três eixos principais, nós vemos aí que eles também são precursores do espiritismo.
mostra a concordância com os princípios do cristianismo e do espiritismo, certo? Resumo de alguns pontos das doutrinas de Sócrates e Platão. Então vamos ver esses resumos que estão lá nos seus livros, 400 anos antes de Jesus. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. É assim que ele define, né? O homem, uma alma encarnada. Isso é o que nós ensinamos, né? O homem. A Bíblia também ensina assim, né? O que é o homem? Diz, olha, lá na parábola do Gênesis, né? Quando diz, e Deus pegou o homem do pó da terra, fez o homem, né? Soprou em suas narinas, e ele passou a ser o quê? Alma vivente, né? O homem é como se estava se referindo a uma encarnação. E é assim que é ensinado, principalmente no livro de Hebreus, quando diz que o homem está determinado a morrer uma só vez, chegando ao juízo. Isso é completamente verdade. O homem é o espírito encarnado para uma experiência. Quando é que passamos a entender esta verdade? É só entender um detalhe, que eu sempre repito, isso é crucial para nós entendermos isso por completo. É que nós não somos pessoas, não somos homem, que tem um espírito. Porque geralmente a pessoa se refere assim, porque o meu espírito, né? O meu espírito não deve ter sido bom. Não, nós não temos um espírito. O espírito é que tem o corpo, momentaneamente, que o nosso corpo não fala, o nosso corpo não ouve, o nosso corpo não opina, é todo controlado pelo espírito. É todo controlado pelo espírito. Então, o espírito está vivendo uma experiência humana. E essa experiência humana é única, ela jamais vai se repetir. Eu agora, Valderi, como estou reencarnado nesse corpo, jamais eu vou reencarnar no mesmo. Jamais vai ter outro igual. Não, será outro diferente. E com certeza melhor, porque o espírito vai sempre evoluindo. Então, cada um vai melhorando a cada encarnação. Né? Outro detalhe aqui nessa expressão me chama a atenção, evidentemente, eu acho que ele não entendia bem, porque ele disse que sempre estava unido às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Né? No meu entender, evidentemente, vocês podem pensar de outra maneira e não está errado, que vêm espíritos que não são bem nem belo, não. Né? Tem espíritos que precisam reencarnar, que estão nas regiões umbralinas, que realmente não tem nada de belo e de bom. Eu creio que uma boa parte, né? No meu entender. Né? Pode ser que cada um vá interpretando de outra maneira. Né? Interpretando de outra maneira, como temos que respeitar os ensinos de cada um, está bem. Né? Então ele continua nos seus ensinos. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Não é isso que Jesus ensinou? Não acumuleis tesouros na terra. E as traças roubam, os ladrões roubam, né? As traças destroem. Então nós devemos estar visando a vida futura, como espírito. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. É o futuro, é a vida espiritual, porque esta é passageira. Então, na realidade, nós precisamos priorizar a vida espiritual. Jesus sintetizou isso de uma maneira bem simples, quando ele disse: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas virão como a acréscimo. Então, se nós, dentro dessa nossa luta material que precisamos, a luta do dia a dia, como espírito encarnado, vivendo essa experiência material do corpo que nós precisamos, se nós dermos prioridade ao espírito, às coisas espirituais, nós vamos alcançar muito. E quando eu digo da prioridade às coisas espirituais, não é dentro do espiritismo, é dentro de qualquer atividade espiritual de auxílio, de amor ao próximo, baseado no resumo da lei de Deus por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, dessa maneira, vamos nos tornando pessoas melhores. Né? E ele aqui argumenta filosoficamente, né? Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Quer dizer, é uma questão lógica, como bem ensina a parte filosófica. Ela disse, olha, se o espírito é imaterial,
ele tem a forma de matéria, mas aquela forma de matéria que não é nossa forma de matéria, né? Nós conhecemos a questão do perispírito, né, do corpo espiritual, mas é invisível aos nossos olhos aqui materiais. Então, é lógico, é racional que quando deixa o corpo material, esse corpo desses materiais da Terra, ele vai estar revestido de um corpo perispiritual, que é igualmente invisível e imaterial aos olhos do corpo materiais, a não ser através da intervenção mediúnica que ele se torna material para alguns. Né? Outros ensinos de Sócrates: nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos haja causado. Olha, e Sócrates vivia esse ensino dele naquela época. Como eu estou longe, eu penso assim, como eu estou longe ainda dos ensinos naquela época, devia ser um espírito muito evoluído. Porque é o seguinte, nós temos a tendência de dizer, de responder, né, o mal com o mal, bateu, levou, né? Quando alguém nos fere, nós partimos, né, para o ataque, como se defendendo, né? A pessoa diz, eu sou a pessoa melhor do mundo, eu sou a pessoa melhor do mundo, mas não pise no meu calo. É como nós dizemos muitas vezes, né? Diz, olha, eu não quero confusão com ninguém, não quero briga com ninguém. Olha, eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas depois que eu entro, eu dou 100 bois para não sair, dou uma boiada para não sair. Né? Então tem essa questão. Né? Então, seja qual for o dano que nos haja causado, não retribuir. E Jesus disse, né, que nós devemos pagar o mal com o bem. E veja como são bem coerentes esses ensinos. Né? Um dos ensinos de Sócrates, que é bem controversos, né? E Jesus também os ensinou da mesma maneira, diz: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. E aqui nós já pegamos essa primeira ideia filosófica e também teológica ensinada por Jesus. Né? O problema não é a riqueza, quando se usa sem o apego a ela, aquele apego que vai ser um bloqueio para a pessoa evoluir na parte espiritual. Porque a riqueza vai ficar, ela não vai. E quando desencarna, certamente vai querer ficar junto da riqueza e vai ficar com muitos sofrimentos. Né? Então a riqueza é um perigo. Jesus disse: é mais fácil entrar é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque, na realidade, é uma grande prova. É a prova da riqueza, né? Porque a pessoa não ama a si mesma. Quando não ama a si mesmo, é o ser espiritual, a ser como espírito. Mas ama o corpo. E o corpo é perecível, né? Às vezes nós gastamos fortuna no corpo, porque amamos o corpo, né? Gastamos com operações plásticas, porque queremos estar melhor. Às vezes, dedicamos muito tempo numa academia, muitos com um propósito bem nobre, que é de ter uma saúde melhor. Mas uma boa parte é para ter um corpo mais bonito, um corpo mais chamativo, mais atraente, né? Não é no sentido simplesmente da saúde. E, às vezes, para ter um corpo mais atraente, até vai usar substâncias, né, que vai prejudicar o corpo, como nós vemos o exemplo de muito. Então, é essa questão, não amar a si como um ser material e passageiro. Então, a riqueza ela deve ser para conviver como prova e ter aquele conhecimento de conseguir desapegar-se dela no momento certo, principalmente da passagem para o plano espiritual. É disposição natural de todos nós a percebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos outros. Né? Isso é a grande verdade. Né? Geralmente, como é bom nós vermos os defeitos dos outros. Eu adoro, viu? Eu gosto demais de ver o defeito dos outros, mas não consigo ver os meus. Não consigo ver os meus. E esse, na realidade, é uma coisa bem difícil. Nós conseguimos enxergar os nossos próprios erros, né? É uma coisa muito difícil. É quando Jesus, né, naquela parábola, ele diz: olha, antes de tu querer tirar o cisco dos olhos do teu irmão, tira a trave que está no teu, né? Vocês estão vendo aqui, né? Estou com a trave nos olhos, mas pega a lupa para ver o cisco dos outros, né? E geralmente, em todas as questões, eu sempre estou certo e os outros estão errados. Sempre temos alguma desculpa, como foi desde o Éden, na parábola lá do Jardim do Éden. Né? Então, isto é outra grande verdade ensinada por Sócrates. Né?
Outra coisa que é ensinar todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. E era bem natural, principalmente naquela época, e hoje ainda é, porque é uma coisa que é natural do mundo de provas e expiações se praticar mais mal do que bem. Essa é a nossa realidade ainda. Mas nós vamos chegar no mundo de regeneração que vamos estar mais ou menos equilibrado. E ele nos diz desde a infância. Por que desde a infância Sócrates percebeu isso? É porque quem está reencarnando é um espírito que já viveu muito tempo. Não é a criança que já tem aqueles pendores mal. Não é a criança carne, é o espírito que ali encarna, que já vem com aquela carga, tanto mostrando inclinações boas como inclinações ruins, e vem para ser educado, auxiliado e ajudado. Né? Outra coisa bem patente nos ensinos de Sócrates é o autoconhecimento. Né? Não tem aquela frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Aqueles ensinos grego, né? Conhece-te a ti mesmo. Então diz, ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Né? E não pensar que sabe de tudo. Né? Sempre tem pessoas que acham que o maior tem receita para todas as coisas, né? Mas não conhece a si mesmo. Às vezes quer conhecer muito a respeito dos outros. E o que nós devemos conhecer mesmo somos cada um de nós. Fazer aquele mergulho introspectivo e começarmos daí, a partir daí, a reforma íntima, né? A reforma que busca mais aquilo que é espiritual. A morte de Sócrates teve uma certa semelhança também com a de Jesus. Por haver professado esses princípios, Sócrates, como Cristo, foi condenado à morte dos criminosos. Né? Na época de Sócrates, né, os criminosos, eles eram a condenação era eles morrer tomando um veneno muito forte, que era o cicuta. Na época de Jesus, pelo costume romano, era ser crucificado. Então, foi assim que aconteceu. Então, Sócrates ele foi obrigado a beber a cicuta, sendo vítima do fanatismo que existia naquela época, porque ele ensinando, começou a ter muitas pessoas a ouvir os seus ensinos, principalmente os jovens. E ele foi condenado de estar influenciando os jovens para a maldade, para a perdição, ensinando esses ensinos que nós aí mostramos, não responder o mal com mal, né, mas com bem, e assim esses ensinos que eleva cada um, senão ele aí está corrompendo o jovem, está corrompendo a juventude, ensinando que a alma é imortal, e ele pacientemente não fez nenhum motivo é, é, de lutar contra, no sentido de combater, juntar seus discípulos. Não. Como Cristo, ele se entregou. Foi assim que Jesus fez. Os seus discípulos, os discípulos de Jesus ainda partiu para querer defender, ele disse, não, as coisas têm que acontecer dessa maneira, para se cumprir a justiça. Pedro guarda a espada, que era um zelote, vocês estão lembrados do estudo passado, e Jesus me entregou, porque ele sabia que as condenações injustas condenam, não vai matar o espírito, pelo contrário, o espírito evolui quando se torna mártir, né? Assim como foi o de Kardec, quando foi João Hus, né? Quando estavam queimando, ele era chamado João Hus, que Hus quer dizer pato, né, o ganso, né? E ele, até quando estava sendo queimado na fogueira, ele disse, vocês agora queimam um pato, mas logo dessas cinzas nascerá um cisne belo e voará muito alto, que nas fogueiras inquisitórias não poderão alcançá-lo, né? E foi daí que depois veio a terceira revelação, né? E teve justamente como um mentor da toda a codificação o Allan Kardec, né? Então ele foi obrigado a beber a cicuta, mediante o fanatismo, né? Então as grandes verdades, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades não se podem firmar sem luta e sem mártires. Em todas as épocas, né? Sempre teve pessoas lutando, sempre teve outros buscando, e outros sendo perseguidos. E essas grandes verdades, elas se encontram em todas as partes. Hoje mesmo, hoje, neste domingo, nós temos um embate muito grande num país vizinho nosso, onde está, podemos dizer assim, a verdade e o bom senso lutando contra um ditador cruel, sanguinário, matador,
traficante de drogas, o que nós devemos fazer? É orar por aquela nação, para que ali possa ser atuado o poder, né, da espiritualidade maior, para que possa se firmar o livramento daquele povo, né? Então, toda a busca do bem, do melhor e do belo sempre vai ter, de alguma maneira, resistência por parte dos maus, né? Então, isso são as grandes verdades. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Sócrates, aconteceu com muitos na Idade Média, acontece até hoje, e assim prossegue sempre, né? Então, nós precisamos, nas nossas reflexões, buscarmos, pensarmos de uma maneira mais direta, né, esses ensinamentos que nos é apresentados através desses ensinos, né, desses grandes filósofos que, sem dúvidas, nos traz alento e nos traz esperança de que a luta é milenar em prol da elevação de cada um de nós, né? Avançamos até um pouquinho mais, né? Mas vamos agora dialogar um pouco, conversar um pouco, né? Quem gostaria de dar a sua primeira contribuição? Estou vendo Verônica super pensativa. Clênia também está aqui pensativa. Estou ouvindo, não. Hoje ela não está aparecendo como... Verônica não está com o microfone. Não, é outro. É muito interessante, porque a gente vê que a cada dia a gente aprende o desconhecido, que a gente não tinha conhecimento de nada. Porque eu fui criada no catolicismo. Então, eu conheci algumas coisas que minha mãe me ensinava, que foi da vinda de Jesus, essas coisas. Mas como foi a preparação, como foi o desenvolvimento dos apóstolos, como foi esse conteúdo aqui, para mim, é um mundo completamente desconhecido. E é assim que nós vamos devagarzinho, né? E veja que nós vamos começar na próxima semana já as três revelações, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vamos estudar Moisés, estudar o Cristo, vamos estudar o Espiritismo, já no capítulo 1. Aí vai ser bem mais fácil ir entendendo os ensinos, né? Por esse motivo é que deve ser estudado de uma forma metódica, né? Alguns passos conhecendo, né? E aí, Daniela, quer falar alguma coisa? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, né, por todas as fases, desde a antiguidade, antes de Cristo, né, com Sócrates, com Platão, como naquela época já era desafiador falar e se expressar a respeito desses entendimentos, né? E aí até hoje a gente vê que em várias partes do mundo ainda existe uma intolerância muito grande, né, com as crenças religiosas, com a fé das pessoas. Então é muito importante que a gente possa compreender todo esse histórico, né, ao longo do tempo. Com certeza, né? E Carla? A nossa coordenadora. Carla fica muda toda vez. É como assim, Solta a língua, Carla. Carla é aquela que comanda os bastidores, comanda o programa, o estudo, né, na parte tecnológica. Parte super importante, senão não estava nem havendo. E você? Solta a língua. Deixa a Carla falar. Carla falar. Carla vai falar? Eu estou ouvindo, não, Carla falando. Não está ouvindo o que está falando, não. Está mudo. Está mudo o teu telefone, cara. Ô, telefone, microfone. Não vai, não. Não vai falar, não. Então, muito bem. Diga. Vai falar? Não, assim, o que eu vou dizer é só de uma forma resumida do que você falou. Porque naquela época a Grécia, né, era o local onde se havia a cultura proeminente, como a doutrina espírita veio também na França, né, que era o centro cultural da época. E nesses períodos a gente vê
o surgimento, né, desses grandes espíritos que não surgiram à toa ali, já vieram de uma forma missionária, abrir, né, o conhecimento para a gente. E Sócrates, super atual, né? Porque ele ensina, a gente vivencia dentro do espiritismo. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela veio dar suporte às religiões. Ela não veio contrariar a religião nenhuma. Ela veio dar suporte, acrescentar, né, os seus ensinamentos. E é muito, muito bom, eu acho, assim, a gente ter esse conhecimento, como o Daniel falou, do antigo, né, o novo, porque se complementam. A gente vê que há uma correlação entre um e outro, e a importância da gente saber da nossa condição espiritual, né, que nós somos alma porque estamos no corpo, porque estamos encarnados, né? Se chama alma. E quando não no corpo, espírito, mas a nossa essência realmente é espiritual. Somos imortais, tivemos um começo, né? Estamos aqui na etapa evolutiva e vamos chegar também a um patamar de pureza, todos nós. Às vezes a gente vê um indivíduo com uma malignidade tão grande, né? E a gente diz, mas fulano, aí, às vezes, impensadamente, deseja até que a pessoa se dê mal e tal, mas é nosso irmão e vai chegar no mesmo grau da gente. Então, essas coisas assim que a gente vai entendendo, eu acho que vai tornando a vida mais doce, vamos dizer assim. Ok, então muito bem, né? E realmente, esses ensinos, eles não trazem... Aqui eu inventei aqui de colocar um negócio aqui no finalzinho, mas não é muito bom, não. Esses ensinos nos mostram que nós precisamos realmente estarmos ligados com todas as partes do passado, presente e futuro, porque são os alicerces para nós entendermos as nossas origens, né? Será o estudo do primeiro capítulo da próxima semana, né? Nós vamos justamente estudar desde da primeira revelação. Eu vou compartilhar aqui rapidamente eu vou compartilhar aqui rapidamente nova tela para abrir o Evangelho para mostrar o que será o estudo da próxima semana. Então, você veja, nós estudamos hoje aqui, né? Estamos aqui, Sócrates e Platão, precursor da ideia cristã e do espiritismo. Então, o resumo da doutrina, como passamos ali nos slides, né? E essas partes aqui, né? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, é uma coisa importante. E chegamos aqui no capítulo 1º. Então, nós vamos estudar, na próxima semana, Não Vim Destruir a Lei. Então, é as 3 revelações. O título do capítulo é esse, né? Mas vai ser as 3 revelações. Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, a aliança da ciência e da religião. 4 temas. Então, nós iremos estudar, a primeira vai ser, entre 3 essa revelação será Moisés, né? Então, Moisés. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei de Moisés. E será bem interessante e, com certeza, nós iremos entender melhor. Então, a segunda estudo vai ser o Cristo, né? Vamos justamente juntar o passado, né? O passado longínquo, que foi o de Moisés, dentro do ensino primeiro, depois vamos ao passado 2000 anos atrás, os ensinos de Jesus, e o terceiro, o Espiritismo. Então, assim, nós vamos participar dessas 3 revelações. Então, vejam como é importante estudar a introdução para começar, assim, a estudar os capítulos e entendendo melhor o porquê temos que nos ligar e nos concentrar nas 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. E todos têm o seu momento, né? Todos têm a sua importância para a nossa formação, né? E eu quero dizer para vocês, né, que nós somos mais velhos do que todos esses ensinos, viu?
Mesmo antes de Moisés, nós já existíamos, com toda certeza. Só para fazer, E há milhões de anos. Né? só para fazer um adendo aqui. Eu estou tomando água porque a gente, quando faz o evangelho no lar, a gente coloca água, né? E essa água é fluidificada. Muitas vezes a gente está precisando até de um medicamentozinho lá da espiritualidade que é colocado nessa água. Aí só a título de lembrete para vocês, quando a gente começar o evangelho, botar um copinho de água, né, perto, para ajudar, né? Só para somar. Para somar. Aí quando depois da prece, a oração, pode beber a água fluidificada. Eu fico tomando antes. Ela é fluidificada de acordo com a fé. Tá bom. Então, vamos concluir? Então, Daniele, por favor, você faz a prece. Obrigada, meu Deus, por mais esse ensinamento, por compartilhar com os meus irmãos os conhecimentos, as descobertas, as dúvidas, e que possamos estar sempre atentos aos pequenos sinais que o Senhor coloca no nosso dia a dia, com os ensinamentos que precisamos estar atentos a capturar, aos livramentos, aos bons ensinos, aos bons exemplos que vemos no nosso dia a dia, que não nos apeguemos às notícias ruins, que não nos apeguemos aos vícios do mundo, porque é muito fácil nos apegarmos ao que é ruim, ao que é polêmico, mas os pequenos milagres de Deus estão presentes no nosso dia a dia, estão presentes na nossa rotina. Que estejamos abertos para observar esses milagres, para observar o cuidado de Deus com a nossa vida, com a vida dos nossos, e que possamos sempre ser gratos, meu Deus, por cada minuto, por cada milagre que acontece na nossa vida, na vida das pessoas que são próximas a gente, que possamos estar atentos e vigilantes para observar todo o amor e toda a misericórdia de Deus em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Então, muita felicidade a todos, uma feliz semana.